Pois bem, Alexandre Galo, coordenador de futebol do Santos Futebol Clube, resolveu dar entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. Eu estive lá e acompanhei ela por inteiro lá no CT Repelé. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos e neste vídeo vamos comentar dois ou três dos assuntos dos quais Galo teve que falar após as questões dos jornalistas. Acredito que tenhamos temas para outros vídeos, mas esse já ficaria bem longo com as duas perguntas que eu separei, que acabam englobando três assuntos. Então, por isso, vou resumir nestes assuntos. Depois, no resenha, por exemplo, em outros vídeos aqui no canal, se vocês principalmente pedirem, acharem necessário, a gente traz outros assuntos. Bom, eu vou começar colocando a minha pergunta para o Galo. Eu perguntei sobre a falta de oportunidades para que a gente entreviste os jogadores, ou seja, eles podem jogar mal e nunca são questionados, simplesmente entram no ônibus, vão para casa e não dão explicações sobre as atuações fraquíssimas, ou mesmo nas boas oportunidades. Tem que falar em vitória também, tem que falar, eles têm que explicar, eles têm que honrar, como eu falo na pergunta, o torcedor, que é quem paga o salário deles. E também perguntei sobre uma aspa forte no Marcelo Teixeira, a Rádio Bandeirantes. Aparentemente essa entrevista na rádio foi ontem. Eu li hoje de manhã no Diário do Peixe, levei as aspas para a coletiva para questionar o Galo. Daqui a pouco eu volto. Boa tarde, Galo. Como citado agora há pouco, o Marcelo deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes há instantes, enfim, nessa manhã. Queria trazer uma aspa dele até para contextualizar a pergunta. Vamos rescindir alguns contratos. Se não houver interesse de clubes, vamos antecipar as rescisões desses contratos que estão para serem cumpridos até dezembro. Vamos dar vagas para outros atletas e estamos no mercado. Gostaria então de saber se isso foi conversado internamente, obviamente com você, com o Carille, enfim, sobre rescisões, se elas vão acontecer mesmo, caso possa citar nomes, por favor. E aproveitando que vamos falar de jogadores, queria perguntar, na coletiva pós-jogo contra o Fortaleza ano passado, você até cita que hoje o futebol não cabe ter cobertura diária, os jogadores falarem toda hora, até entendo isso que realmente não ocorre em outros clubes. Mas o Santos tem um caso especial, ou muito específico, de que não possui uma zona mista, por exemplo, pós-jogo. Você não acha que isso protege o jogador de forma demasiada e o torcedor, que é de fato quem, entre aspas, paga o salário, porque direito de transmissão depende do torcedor, ingresso do torcedor, fica sem ter um posicionamento dos atletas? Eu acho que a gente tem se posicionado. O atleta nosso, ele fala como fala. Não fala? Não tem falado, Fábio? Ah, entendi. Ah, entendi. Pô, é uma boa ideia sua e a gente pode pensar nisso, rever essa questão para ajudá-los também. Não vejo problema nisso nenhum. Não é proteção nenhuma, isso aí. Não, 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 nenhum. Não, nenhum. Acho que é a mesma estrutura, né, Fábio? Sobre a aspas do presidente, é claro que quando acontece uma situação de janela grande como essa, não é uma janela de correção como foi a do final do ano, né? Final do ano não existe tanto investimento. Essa é a janela de investimento dos grandes clubes da Europa. Então, quando acontece uma janela dessa, o mercado vai se aquecer daqui a 15 dias, mais ou menos, e é evidente que para chegarem alguns jogadores importantes, nós temos um limite financeiro, nós temos que tirar outros. Então, isso tudo que ele falou realmente acontece. Nós temos falado praticamente diariamente, eu e ele, e a gente tem pelo menos um ou dois almoços ou jantares na semana, e o Carille participa também. E essas diretrizes são colocadas assim. É natural isso acontecer, né? Para a gente trazer, nós temos um limite financeiro para poder manter a folha. Bem, vocês perceberam que o Galo acreditava que os jogadores do Santos davam entrevistas após as partidas, o que não é verdade. Podem perceber, é muito raro que a gente tenha qualquer aspa de jogadores após as partidas. Em derrota é basicamente impossível. Eles só aparecem em ocasiões muito específicas, por exemplo, em jogos no Morumbi e em jogos em Itaquera que o Santos venceu. É só a gente pensar na semifinal do Paulista e também naquela vitória contra o São Bernardo, né? Essa no Morumbi, é claro. Na derrota lá no Allianz, aliás, nas duas derrotas no Allianz, nenhum jogador apareceu para dar entrevista. E por que só nesses estádios em específico? Porque são os estádios em que existe a zona mista, que é essa área que eu citei. A Vila Belmiro não tem zona mista. O que é a zona mista? É o caminho entre o vestiário e o ônibus do time. Eles passam nesses estádios por locais, por um local no caso, em que a imprensa fica num corredor com câmeras, microfones e tudo mais, e eles podem ou não parar. Se eles não param, pelo menos a gente pode registrar, ó, tal jogador não quis falar. A gente tentou. Mas o Santos não tem essa zona na Vila Belmiro e, em caso de derrotas nesses estádios, eles fizeram outro caminho e não passaram pela zona mista. Eu acho muito importante, de verdade,
que o Santos disponibilize essa oportunidade aos jornalistas, porque os jogadores precisam dar explicação aos torcedores. Eu não estou cobrando explicação para mim, eu estou cobrando explicação ao torcedor. É muito importante que, sei lá, o Patrick seja questionado sobre seu físico, sobre sua forma no momento, falta de intensidade, mobilidade e tal. É importante que, sei lá, o William Bigode seja questionado após uma coletiva em que o Carille elogiou, mas que, na minha opinião, ele não fez nada. Eu poderia perguntar, William, mas ó, o Carille falou isso, isso, isso. Você concorda? Mas por que não deu certo então? Coisas desse gênero. Eu acho que falta aos jogadores terem a noção, e jogadores no futebol brasileiro são muito alienados, a gente sabe disso, de que eles devem ao torcedor, e não ao clube, e não a ninguém. Enfim, e aí o Galo aparentemente não sabia disso, e fez a sugestão de que o Santos deveria fazer. Fica aí, né, o pedido que o Santos arme essa zona mista, já que coletivas são raríssimas, de jogadores no caso, arme essa zona mista para que a gente, após a coletiva do técnico, possa falar com os jogadores. Eu acho que é algo que os outros clubes grandes disponibilizam e o Santos deveria também. Incomodou um pouco o susto dele, ele deveria saber que não tem, né? Ou ele poderia, sei lá, mentir. Ou não nem mentir, ele poderia falar, não tem estrutura. Porque meio que não tem. Deveria ter e devem arranjar, mas não tem. Ele deveria ter dado, enfim, um comentário assim. Que bom que ele foi honesto, que não sabia, mas ficou um pouco feio. A gente tá lá para tentar arrancar a verdade, é claro. E eu também falei dessa aspa do Marcelo Teixeira, que disse à Rádio Bandeirantes que rescisões ocorrerão no meio do ano. O Galo falou, a resposta não deixa muito claro, mas analisando, ouvindo novamente, fica na minha cabeça a interpretação de que de fato essa conversa com ele já ocorreu, que ele sabe e concorda que rescisões vão ocorrer, ou devem ocorrer, porque rescisão nunca é fácil, não pode chegar lá e simplesmente acabou, tchau, vai embora, tem que negociar multa e tudo mais. E, enfim, não citou nomes, a gente sabe que ele jamais faria isso, mas eu pergunto porque, né, pelo menos, eu perguntei, quem não respondeu foi ele, né, fiz minha parte. Mas se fosse para palpitar, e eu deixei a aspa, tá aqui na tela, caso você esteja ouvindo e não olhando para a tela, eu deixei a aspa aqui na tela, né, e tem no Diário do Peixe, é claro. Mas, enfim, se fosse para apostar, eu diria Casares, porque o Marcelo fala em jogadores que tem contrato até dezembro, né, o Casares é um aí que não faria muita falta rescindir já. Mas vamos ver o que acontece. Bem, a segunda pergunta que eu vou colocar em instantes é feita pelo Wagner Frederico e rolou, entre aspas, um embate entre o Wagner e o Galo. Eu quero que vocês assistam, mas eu vou comentar uma parte em específico. Então prestem atenção, caso não tenham assistido a coletiva, porque a parte financeira é muito importante, mas eu não posso opinar, porque eu não tenho acesso aos dados que o Wagner diz, nem aos dados que o Galo diz que tem. Então, assim, foi um embate entre eles dois ali. Mas tem uma parte muito importante que repercutiu bastante nas mídias sociais santistas, e eu quero comentar assim que eu voltar. Carla, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para esclarecer algo que tem chamado muita atenção do torcedor, da imprensa em geral, minha, por exemplo. A gente sabe que talvez um dos maiores motivos que tenha levado o Santos a essa situação de rebaixamento tenha sido as péssimas contratações que aconteceram nos últimos anos, né? Vários jogadores contratados por valores exorbitantes que não serviram nada para o clube. O último, o Morelos, se você analisar o custo-benefício. Nesta gestão, a primeira leva de contratações foi muito assertiva, né? Até pelo modelo de contratação. Contratações, como você falou, sem custo de contratação e contratação com contrato curto, né, para vencer no final do ano, ou seja, um time montado para a Série B. Só que aí na janela do meio do ano veio o Patrick. Sim. Que, na minha modesta opinião, não se enquadra nesse modelo de austeridade financeira. Por quê? Até pelos motivos que você acabou de falar aqui, né, de todo esse processo. Como é que esse processo todo de contratação acontece? Passa por scout, passa pelo Conselho Fiscal, enfim. O que levou o Santos a contratar o Patrick? Vamos lá. É um jogador que visivelmente chegou sem condição de jogar. Ele não está conseguindo jogar. O custo-benefício dele, na minha opinião, você vai responder isso, na minha opinião, não bate. Porque é um jogador caro, contrato de 3 anos, e o Santos investiu, vai ser pago parcelado a partir de janeiro, mais de 7 milhões de reais vai dar, né? Não, $1 milhão. E a intermediação? Não houve 2 milhões de intermediação? Intermediação, não houve intermediação nenhuma. Nenhuma? Olha só como é que são as coisas, Wagner. Colocaram aquela situação aí que eu vi que até me mandaram essa situação. Eu achei
A intermediação é pelo contrato que o jogador vai ganhar. Nós fizemos diretamente Santos e Atlético Mineiro, não houve intermediação nenhuma na compra do atleta. Zero. Essa Aquilo lá é empresa errado. Think About Consulting do Marcelo O Balinha, esse aí é o agente dele que recebe pelo contrato correto, Então, mas assinado tem um por mim, custo, né? certificado. É um custo além dos 7 milhões. Né? Todos Desculpa, os dos 5 milhões. jogadores têm o seu representante, eles ganham um percentual dos atletas certificado na CBF, assinado pelo nosso presidente, pelo atleta, totalmente legal. Sim, sim. Esse é pelo contrato todo dele. Se ele for negociado agora em julho, vou dar como exemplo, para de pagar esse valor, entendeu? Não. Todos os atletas têm essa mesma situação em todos os seus contratos. São os Sim. representantes, entendeu? A negociação entre Santos e Atlético Mineiro foi zero. Foi de clube para clube, não teve nada disso. Então aquela informação que você viu na internet, ela é falsa. Qual a informação que é falsa? Que tem um valor de intermediação no pagamento da compra do atleta. Os 2 milhões são do quê, então? Do a empresa. contrato dos 2 anos e E meio. não tem de mais contrato. 5? Não tem mais 5 e 1 cinco milhão é a de compra. dólares? Então são 7 milhões. Não, espera um pouquinho. Todo atleta que você compra, você paga a intermediação do contrato do atleta. Ele tem 2 anos e meio de contrato. Você tem que pagar a intermediação do representante do atleta, que é aquele valor. Sim. Então, o valor do atleta foi 1 e não teve intermediação na compra do atleta. Só que da Sim, maneira que foi colocada lá, são- é que nós estamos pagando a intermediação em cima da compra de 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais. Sim, não importa que tipo de intermediação é. Há um valor que é pago para o empresário. Não estou discutindo a legalidade, Galo. Pelo amor de Deus, eu não estou discutindo Não, isso. isso é legal, é legal. Sim, é totalmente legal. Eu estou discutindo o valor que foi o investido. valor global? Exatamente, o valor global Sim. que foi investido Sim. e para um jogador que aparentemente até agora mostra, né, como é que o scout não avaliou para saber se o Patrick tinha condições realmente de vir para o Santos neste momento. É uma contratação que você já avisou para frente, porque você falou que demora realmente, né, para o jogador. Muitas vezes demora para ele entrar em condições de jogo. Então você contratou já pensando para frente? Não, nós contratamos ele pensando na Série A. A aquisição foi pensando na Série A. O atleta reduziu 30% do salário para vir jogar no Santos. E quando foi citado o atleta aqui, pelo seu histórico, pelo que ele jogou no São Paulo, pelo que ele jogou no Atlético Mineiro, todos foram unânimes em trazer ele. É que nós jogamos na posição que ele está entrando agora com um atleta que está sendo o nosso diferencial, que é o Guilherme, que é um jogador de força, de velocidade, que tem mais a cara do Santos. Ele é um outro tipo de atleta, mais ou menos como o Otero faz do lado direito, ele é um atleta do lado esquerdo, de construção de jogo. São características diferentes, né? E a gente espera, lógico, que ele possa performar. Mas todo esse trâmite aconteceu com ele, sim. E nós entendemos que pelos últimos jogos que nós vimos ele fazer no Atlético Mineiro, principalmente, ele iria performar com a gente aqui em boas condições. Agora, ele jogou até agora 180 minutos com a gente. A gente espera que ele possa melhorar em algum momento e que a gente possa, como os outros aí, também ser assertivo nessa contratação dele. Bem, vou comentar. Antes, claro, lembro que os copos térmicos da GoCase estão em promoção. Então, se está em promoção, você já vai ter um desconto. Aí você usa o cupom EUVinteSantos, que está aqui no QR Code ou no link da descrição, e vai ter mais desconto. É muito desconto para você lá na GoCase. Os copos térmicos com modelos novos. Tem branco, tem listrado, tem aqueles que você coloca o nome, tem os desenhos do torcedor. Muito bonitos e muito bons lá na GoCase. Copos térmicos do Peixão para você. Qual foi a parte que me preocupou aí? Qual foi a parte que reverberou nas redes santistas? Acho que é inegável que a dele o Galo, no caso, falando que contrataram o Patrick para a Série A. E por que eu acho que isso reverberou? Eu acho que é porque o momento em específico do Santos não permite mais, deveria permitir, mas não permite mais, pensar na Série A. Não que eu não queira que suba, pelo amor de Deus. O Santos vem de 3 derrotas e pode cair nesta segunda-feira para fora do G4, caso o Ceará vença a sua partida que será disputada hoje. Se o Ceará não vence hoje, pode cair amanhã, quando o Mirassol joga. Se o Mirassol vencer, também ultrapassa o Santos. E aí você é bom de matemática e sabe que se os dois vencerem, o Santos cai para sexto. O Santos pode terminar essa rodada em sexto na Série B, o que seria um desastre. É claro, já é desastre estar em quarto, imagina em sexto. Mas eu acho que é esse recorte do momento que não permite a ninguém falar que contratou tal jogador para a Série A. O Santos não tem nada certo. Se o Santos tivesse vencido as 9 partidas, eu falaria: vamos começar a pensar nisso, né? Não é o caso. Quando o Patrick foi contratado, muito menos. Quando o Patrick entra em campo, muito menos, porque ele entrou aí em 3 das 4 derrotas. Ele só não entra
contra o Botafogo, mas ele entrou contra o Amazonas e entrou contra o América e também contra o Novo Horizontino. E aí, não dá para um jogador que não se firmou num time que está perdendo mais do que ganhando recentemente na Série B, o diretor falar que este cara foi pensando na Série A. É claro que você precisa montar uma base. Eu acho que o Santos está longe disso, tá, para a Série A. Eu venho falando isso em alguns vídeos. Mas você pode usar a Série B para montar uma base para não ser gangorra, para não sanfona, sei lá, bater e voltar na A para B. Né, Vasco? Com todo respeito, mas é o exemplo clássico de time grande ficar batendo e voltando é o Vasco. Tem que montar uma base mais forte e se reforçar lá na frente. Se pensar no Patrick já para a Série A, como o Galo falou, é um erro de planejamento, porque o Patrick chegou fora de forma. É uma falta de leitura das fases recentes, das passagens recentes do Patrick por times como o Galo, como o São Paulo, que o Galo, no caso, o Galo de coordenador, cita, e aí, se eles leram as partidas dele pelo Galo, que praticamente inexistiram nesse ano, como suficientes para a Série A do Santos ano que vem, um jogador que mal conseguiu entrar em campo esse ano, já tendo uma leitura que é bom para o ano que vem, meu Deus do céu, essa leitura. Se o Santos estivesse muito bem na tabela, o que infelizmente não está, você poderia até falar, a gente pensa no Patrick para o ano que vem, entendemos que infelizmente ele não chegou em forma, não está no bom momento, mas acho que com a base sendo montada, o Patrick pode ser uma peça útil para o elenco. Show, mas não. O torcedor quer um cara que resolva agora, porque quem está no time agora não está resolvendo. E por mais que a campanha do Santos seja de 5 vitórias e 4 derrotas, desculpa, das 5 vitórias, a única minimamente convincente foi contra o Brusque. O Patrick entrou, tá? Já estava 3-0 e não participa do quarto gol, que era o Moraes, mas entrou. Você pode até falar do jogo contra o Guarani, mas repito, o Guarani começa a melhorar a partida, o Luan Dias coloca uma bola no travessão e o Santos quase sai perdendo. Eu não sei o que aconteceria. Quando começou, enfim, perdendo, que foi contra o Amazonas, perdeu, de fato. Contra o Paysandu, Avaí e as outras, o Santos não teve grandes atuações, mesmo vencendo. Ponte e Guarani. Tá, citei todas, e aí eu descartei a partida que pra mim o Santos vence jogando bem, que é contra o Brusque. 5, deu certo a conta. Então, de 9 jogos, em 8 o Santos foi médio para baixo. Não dá pra você virar pro torcedor e falar que um cara que não conseguiu se firmar num time em que 8 das 9 atuações foi médio para baixo, e na que foi boa ele não foi, já é pensando no futuro. O Galo errou, 1, em contratar o Patrick, 2, em achar que o torcedor iria aceitar isso. Não vai. Não vai. Hoje o Santos se afundou numa situação em que exige jogadores que resolvam. E claro que a culpa não é do Patrick. O Patrick existe no Santos, afundou. Mas ele veio como um suposto reforço num time que tinha buracos. O Guilherme saiu do time, o Furt saiu do time, o Pedrinho saiu do time e agora voltou. O João Schmidt ficou alguns jogos fora do time. E aí todo mundo percebeu que o banco é horroroso. E o Patrick veio para reforçar esse banco. E não, ele meio que piorou o banco. Quem veio do banco? Patati, tá muito mal. Patrick, muito mal. O Bigode, que entra no lugar do Morelos, mas enfim, os dois, muito mal. O Otero, não dá pra falar que veio do banco, que era ele com o Guilherme, mas enfim, também tá muito mal. O Rincon entrou muito mal. E o Rodrigo Ferreira, também veio do banco, jogou muito mal. Além do Brazão, é claro. Agora que tá sem o João Paulo, as 2 partidas dele, 90 minutos, ele foi mal. É inegável. Então o Santista tá olhando pro banco e vendo um time que não resolve nada, jogadores que não resolvem nada, não agregam ao time titular. E o mais caro, que foi contratado pra Série A, é um dos piores desses. Então, nessa resposta, realmente, o Galo não mandou bem. Enfim, a gente comenta aqui as coisas, tenta dar voz a vocês. Acho que houve perguntas boas, tem mais perguntas boas, quero trazer pra cá. Mas por enquanto é isso, que a gente cansa, né? Já fui lá no CT, já perguntei, ouvi, fiquei triste. Tô gravando, tô triste. Amanhã tem resenha, tô triste. O resenha de hoje foi triste, muita tristeza. Tchau.